Rodinei de Oliveira, advogado. Orivaldo Pereira, secretário de Relações Institucionais. Silas Renato Ferrão, secretário de Administração. Anderson Luiz Pereira, assessor parlamentar. E Thelma Tulim, vereadora. Comissão processante 001/2019, ata 29 de abril de 2019. No dia 29 de abril de 2019, segunda-feira, às 9 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira número 222, no centro, na cidade de Tupã, estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Processante 001/2019. Presentes os vereadores que compõem a comissão, conforme nomeação pelo ato número 22 de 2019 da mesa da Câmara, a saber, Amaury Sérgio Mortágua, presidente, Charles dos Passos, relator, e Gilberto Neves Cruz, membro, e também os assistentes da comissão, os servidores William Roberto Manfred Martins e Emerson Sadayuki, que vão secretariar e dar assistência a este ato. Havendo quórum legal, o presidente da comissão, o vereador Amaury Sérgio Mortágua, dá início aos trabalhos, agradecendo a presença e solicitando que tomem assento em seus lugares. Em seguida, convida para tomarem assento no plenário próximo à mesa dos trabalhos o denunciado José Ricardo Raimundo, prefeito municipal, e os vereadores presentes, Antônio Carlos Meireles da Silva, Paulo Henrique Andrade, Thelma Tulim e autoridades, Silas Ferrão, secretário municipal de administração, e Orivaldo Pereira, secretário municipal de Relações Institucionais. Todos assinam a lista de presença a esta sessão, que integrará a ata dos trabalhos, como seu anexo. Estando todos acomodados em seus devidos lugares, o presidente da comissão explica que esta reunião da comissão terá a incumbência de opinar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia formulada por André Gustavo Zanoni Braga de Castro, em face do denunciado José Ricardo Raimundo, prefeito municipal, objetivando a cassação de seu mandato e pondera sobre aspectos legais e formalidades desta sessão, citando que a lei determina que ela seja realizada dentro de 5 dias a contar do término do prazo para a defesa, que se encerrou no dia 24 de abril de 2019. Portanto, a reunião se realiza dentro do prazo estabelecido em lei. Em seguida, o presidente da comissão informa que a defesa foi apresentada no dia 24 de abril de 2019, quarta-feira, e imediatamente no dia seguinte, no dia 25 de abril de 2019, quinta-feira, foi encaminhada a cópia com as mídias e documentos que acompanham para todos os vereadores, membros desta comissão, a fim de que, como já fizeram com a peça exordial da denúncia, pudessem tomar pleno conhecimento de seu teor e, assim, preparar-se adequadamente e com antecedência para tomar a decisão. O objetivo desta sessão, de opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Abre então a discussão sobre a matéria, passando a palavra ao relator da comissão, vereador Charles dos Passos, que em sua falta, depois dos cumprimentos de praxe, tece breves comentários sobre o objetivo da denúncia e anuncia que, após abreviado estudo das peças existentes nos autos, vez que em tempo é curto, elaborou um parecer que ora traz ao conhecimento da comissão, encerrando a sua fala com a solicitação da leitura do mencionado documento. O presidente, então, solicita ao assistente Emerson que efetue a leitura do parecer, o que é feito de imediato, sendo que a peça conclui pela opinião de prosseguimento da denúncia. Em seguida, o presidente determina que o parecer seja juntado aos autos, como anexo da ata desta sessão. Abre, então, a palavra ao vereador Gilberto Neves Cruz, que se manifesta. Após os cumprimentos de praxe, o vereador aduziu que é a primeira vez que participa de um ato como esse, ressaltando que sempre foi contra esse procedimento, inclusive pela admissibilidade da denúncia. Diz que procurou junto às secretarias, inclusive na Secretaria de Saúde, sobre as denúncias feitas. Elencou os diversos tópicos da denúncia, rebatendo-os um a um, fazendo comparativo com outras situações pretéritas, em que, à época, não houve qualquer denúncia ou apuração por esta Câmara. Citou as diversas ações promovidas pela Prefeitura para o saneamento dos problemas, frisando a abertura da CPI sobre as residências terapêuticas, da qual é o presidente. Em resumo, que a denúncia atribuiu ao atual prefeito a responsabilidade pelos problemas estruturais da nossa cidade, que, em verdade, vem de muitos anos. O relator esclarece que o parecer foi entregue neste momento, sem qualquer cerceamento de defesa,
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente inicia o processo de votação, chamando nominalmente cada vereador, que assim votaram. Vereador Charles dos Passos, pelo prosseguimento, vereador Gilberto Neves Cruz, pelo arquivamento, e o presidente, vereador Amaury Sérgio Mortágua, vota pelo prosseguimento da denúncia. Encerrada a votação, o presidente proclama que a comissão processante 001 de 2019, por 2 votos a 1, opina pelo prosseguimento da denúncia. Em seguida, cumprindo o que determina a legislação, o presidente da comissão declara, desde logo, o início da instrução. Decide pela rejeição dos pedidos preliminares da defesa de inépcia da denúncia, porque não se vislumbram as deficiências apontadas, posto que, dada a possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia, a lei não exige dela o formalismo e o rigor de peças jurídicas e nem ficou claro que a denúncia crie dificuldades para a defesa, que inclusive produziu robusta contestação. A fundamentação da decisão está em apartado que determina seja anexada à ata desta sessão, fazendo parte integrante dela. Analisa, então, o pedido constante na defesa do denunciado de oitiva de 55 testemunhas, que também é indeferido por falta de previsão legal, pois a legislação determina o máximo 10, independentemente do número de infrações articuladas na denúncia. Indefere-se, portanto, o pedido de oitiva de mais de 10 testemunhas. Serão intimadas para oitiva as 10 primeiras testemunhas constantes do rol, na ordem em que foi apresentado. Todavia, para que não se alegue prejuízo à defesa, o denunciado poderá ouvir qualquer das testemunhas arroladas, até o limite de 10, substituindo as que forem intimadas por outras que julgaram mais conveniente a sua defesa, dentro do rol apresentado, desde que estas compareçam à audiência respectiva em que a substituída irá depor, independente da intimação. A fundamentação da decisão está em apartado que se anexa à ata desta sessão, fazendo parte integrante dela. O presidente da comissão designa a realização das seguintes sessões de audiência que ocorrerão nesta Câmara Municipal, Praça da Bandeira 222, Centro, dia 2 de maio de 2019, quinta-feira, às 14 horas, audiência para depoimento do denunciado. Dia 3 de maio de 2019, sexta-feira, às 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas. Dia 7 de maio de 2019, terça-feira, às 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas. Dia 8 de maio de 2019, quarta-feira, às 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas. Prosseguindo, intima neste ato o denunciado, inclusive para depor na audiência designada, e o denunciante das decisões e das audiências aqui anunciadas, e convoca os membros desta comissão, vez que, presentes nesta sessão, já saem devida e pessoalmente intimados das decisões e das designações nas datas das realizações destes atos. Nos termos... Desses atos, nos termos do inciso 4º do artigo 5º do Decreto Legislativo 2001/67. Em seguida, o presidente sugere que o parecer do relator seja considerado como parecer oficial da comissão, o que é aprovado por 2 votos a 1. O vereador Gilberto Neves Cruz solicitou prazo para a apresentação do parecer em separado. Foi concedido o prazo de 48 horas para a apresentação do parecer. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da comissão processante, por quem de direito que assim o desejar, Tupã, 29 de abril de 2019. Comissão processante 001/2019, denunciante André Gustavo Zanoni Braga de Castro, denunciado José Ricardo Raimundo, prefeito municipal. Parecer. Primeiro, do trâmite. O denunciante protocolou no dia 27 de março de 2019 denúncia com o objetivo de cassar o mandato do prefeito municipal. Na sessão ordinária do dia 1º de abril de 2019, primeira realizada após o protocolo, a denúncia foi aceita pela Câmara Municipal de Tupã e sorteados os membros para a composição da comissão processante. Em decorrência, no ato número 22/2019, de 2 de abril de 2019, na mesa da Câmara, publicado na imprensa local, nomeou a comissão processante
01/2019, assim composta: vereadora Mauricégio Mortágua, presidente, vereador Charles dos Passos, relator, e vereador Gilberto Neves Cruz, membro. No dia 4 de abril de 2019, ocorreu a sessão de instalação da comissão processante 001/2019, ocasião em que foi determinada a notificação pessoal do prefeito municipal denunciado. O prefeito municipal foi notificado pessoalmente no dia 8 de abril de 2019. O presidente da comissão solicitou ao presidente da Câmara a indicação de funcionários para assistir, secretariar e acompanhar diretamente os trabalhos da comissão, sem prejuízo de utilização de outros funcionários da Câmara ou mesmo de assessoria externa, se for o caso. O presidente da Câmara, no dia 11 de abril de 2019, designou os funcionários William Roberto Manfré Martins e Emerson Sadayuki para permanecerem permanentemente à disposição da comissão processante número 001/2019. Em 16 de abril de 2019, o denunciado protocolou o pedido junto a essa comissão processante 001/2019, solicitando esclarecimentos sobre contagem de prazo para a apresentação de sua defesa e prorrogação de mencionado prazo. O presidente da comissão despachou o pedido, acatando as razões de primeiro pedido, determinando que o prazo para a defesa conta-se dentro das normas do Código Civil em vigor, indeferindo o pedido de prorrogação do prazo fixado em lei, de 10 dias, para a apresentação da defesa por falta de previsão legal. Por despacho do presidente da comissão, datado de 23 de abril de 2019, foi designada a realização de reunião da comissão processante 001/2019 para o dia 29 de abril de 2019, às 9 da manhã, quando será emitido o parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Deste ato, o denunciado foi intimado no dia 23 de abril de 2019, às 11h36 da manhã. O denunciante foi comunicado no dia 23 de abril de 2019, às 17h10. O vereador relator, no dia 24 de abril de 2019, e o vereador membro, no dia 24 de abril de 2019, às 10h50 da manhã. No mesmo dia, 23 de abril de 2019, o presidente da comissão solicitou ao presidente da Câmara a sessão do plenário da Câmara, com equipamentos e funcionários necessários para a realização da reunião no dia 29 de abril de 2019, bem como solicitou ao secretário jurídico legislativo emissão de parecer para auxiliar os trabalhos da comissão processante acerca dos prazos durante o recesso parlamentar. Em 24 de abril de 2019, às 16h24, o denunciado protocolou sua defesa. Protocolo 01145/2019, contendo 37 páginas, acompanhada de procuração ad judícia em rol de testemunhas em 13 páginas e com mídias atinentes aos fatos que discorrem na defesa. No mesmo dia 24 de abril de 2019, às 16h33, o denunciado protocolo 01146/2019, requerimento para adiamento da reunião designada para o dia 29 de abril, alegando ter compromisso anteriormente agendado, juntando 3 páginas de comprovação de sua alegação. Por despacho datado em 25 de abril de 2019, o presidente da comissão processante 001/2019, vereadora Mauricégio Mortágua, indeferiu o pedido de adiamento, vez que a presença do denunciado em mencionada reunião não é obrigatória, podendo, se assim o desejar, fazer-se representar por seus procuradores ou até mesmo por advogado que vier a nomear para o ato. Deste despacho, o denunciado foi intimado em 25 de abril de 2019, às 12 horas. A Secretaria Legislativa Jurídica, em resposta ao questionamento do presidente da comissão 001/2019, protocolou em 24 de abril de 2019, parecer do qual conclui que, de acordo com a disposição expressa do regimento interno da Câmara, parágrafo 2º, artigo 274, os prazos estabelecidos às comissões processantes terão seu curso normal durante o recesso legislativo. Por determinação do presidente da comissão, no dia 25 de abril de 2019, foram encaminhadas aos vereadores membros desta comissão processante 001/2019 cópias da defesa apresentada pelo denunciado, acompanhada de documentos que instruíram e de um pendrive contendo as mídias que vieram com a defesa para análise e embasamento da emissão do parecer, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, na reunião designada para o dia 29 de abril de 2019. Em 26 de abril de 2019, sob o número
1167/2019, foram protocolados documentos pelo cidadão Marco Antônio de Barros, solicitando que, na condição de amicus curiae, sejam anexados aos autos desta denúncia documento comprovando sua condição de cidadão e eleitor, cópias de documentos e dados sobre combate e controle da dengue e cópia da representação que apresentou junto à Promotoria da Saúde Pública da Comarca de Tupã. O presidente da comissão, após análise, expediu despacho indeferindo o solicitado e determinando o desentranhamento dos documentos juntados por impossibilidade jurídica e processual de seu atendimento, vez que sua citação implicaria em desfocar o pedido inicial e comprometeria a celeridade do feito. Deste despacho foram intimados o denunciado, o denunciante e o requerente. 2. Da denúncia. A denúncia acusa o prefeito municipal de Tupã, denunciado, não obedece a princípios constitucionais, artigo 37. Artigo 37 da Constituição Federal, em sua administração, cometendo, em consequência, infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 4º. Relaciona o que considera tipos infracionais ou práticas ilícitas que embasam sua argumentação. Requer a cassação do mandato do prefeito municipal por não observação dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e, principalmente, da eficiência. 3. Da defesa do denunciado. O denunciado alega preliminarmente inépcia da denúncia, dentre outras razões, porque a petição inicial não aponta quais seriam os atos de suposta infração política-administrativa praticados pelo prefeito, e por tratar-se de inadequada mistura de acusações sem a devida separação de fatos, tipificações e provas. Isto comprometeria o exercício de defesa por parte do denunciado de maneira insuperável. Requer o reconhecimento da inépcia da denúncia e o imediato arquivamento do processo. No mérito, analisa os tipos infracionais ou práticas ilícitas trazidas pela inicial, contestando fato a fato, ressaltando a tibieza das alegações exordiais, esclarecendo situações e alegando, em suma, que não existe omissão administrativa e nenhum deles teria embasamento fático ou jurídico suficiente para cassar o mandato do denunciado. Sob a alegação de que a legislação permite arrolar até 10 testemunhas para cada fato, requer a oitiva de 55 testemunhas, algumas com indicações repetidas e 5 delas com endereços em outros municípios. Além dos documentos de procuração e rol de testemunhas, acompanha a defesa 8 CDs. Estas mídias trazem cópias de documentos referentes a peças processuais relativas a vários procedimentos em trâmite na Justiça, ou mesmo já com solução, e junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esclarecimentos e informações prestadas ao Ministério Público Estadual, cópia de TAC, cópias de solicitações e autoridades federais e outros relacionados à denúncia. 4. Do parecer. Conforme o parecer exerado pela Secretaria Legislativa Jurídica desta Câmara Municipal, datado de 1º de abril de 2019, a denúncia preenche os requisitos legais e versa sobre possíveis infrações político-administrativas cometidas pelo denunciado, que ensejaria a cassação de seu mandato pela inobservância dos artigos do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente da legalidade, moralidade e eficiência. Instalado o procedimento, vem tendo seu curso normal dentro dos prazos legais, com observância e cumprimento da legislação que se aplica ao caso. A complexidade do objetivo da denúncia, que ensejou robusta defesa, necessita ser avaliada com a instrução do procedimento, para gerar condições de melhor avaliação desta comissão, como também do plenário da Câmara Municipal, objetivando o acerto das decisões que devem ser tomadas no âmbito do procedimento, incluindo, a seu termo, a sessão especial na Câmara Municipal, que fará o julgamento final. Destarte e o parecer é pelo prosseguimento da denúncia nos termos do disposto no inciso 3, artigo 5º do Decreto de Lei 201/67 e disposições semelhantes contidas no inciso 3, artigo 106b do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã. Tupã, 29 de abril de 2019, assina o vereador relator Charles dos Passos.
Comissão processante 001/2019, preliminares da defesa do denunciado. Em sua defesa, o denunciado alega que, em sede de preliminares, inépcia da denúncia, dentre outras razões, porque a petição inicial não aponta de forma clara quais seriam os atos de suposta infração política administrativa praticadas pelo prefeito, e por tratar-se de inadequada mistura de acusações sem a devida separação de fatos, tipificações e provas, ponderando que isto comprometeria o exercício de defesa por parte do denunciado de maneira insuperável. Requer o reconhecimento de inépcia da denúncia e o imediato arquivamento do processo. Nenhuma razão assiste ao denunciado nestas preliminares. Com efeito, apesar do procedimento ser formal, não se exige o rigor do formalismo de peça judicial na apresentação da denúncia. O inciso 1, artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 1967, no que é acompanhado pela norma regimental desta Câmara, exige que a denúncia deva ser escrita, assinada por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Somente a ausência destes requisitos é que poderia ensejar a inépcia da denúncia, o que não é o caso, vez que todos os quesitos exigidos se encontram na denúncia, conforme já foi atestado pela Secretaria Legislativa Jurídica da Câmara Municipal, através de parecer exerado pelos advogados da Casa, a pedido do presidente da Câmara, no dia 1º de abril de 2019, antes de ser colocado em votação para aceitação em plenário. A saber, a denúncia preenche os requisitos formais de admissibilidade, ou seja, foi formulada de forma escrita, instruída, com a exposição de fatos e a indicação de provas, além de juntada de cópia do título de eleitor do representante, provando ser o mesmo eleitor desta urbe. Acrescenta-se, pelo oportuno, que o denunciante apresentou também, além do título, cidadão de quitação com a Justiça Eleitoral. Algumas questões se confundem com mérito, como o caso da natureza das alegadas práticas ilícitas, pelo que devem ser analisadas como este. Decide-se pelo indeferimento dos pedidos preliminares da defesa, de inépcia da denúncia, porque não se vislumbram as deficiências apontadas, posto que, dada a possibilidade de qualquer cidadão apresentar a denúncia, a lei não exige dela o formalismo e o rigor de peças jurídicas e nem ficou claro que a denúncia crie dificuldades para a defesa, que inclusive produziu robusta contestação. Diante destes fatos, rejeitam-se os pedidos preliminares por falta de embasamento fático e legal, com prosseguimento da denúncia em seus ulteriores termos. Intima-se o denunciado, comunique-se o denunciante, em 29 de abril de 2019, assina o presidente da Comissão Processante 001/2019, vereador Mauri Sérgio Mortágua. Comissão Processante 001/2019, rol de testemunhas. O denunciado apresenta rol de testemunhas em 13 folhas, contendo 55 testemunhas, que requer sejam intimadas a depor neste procedimento administrativo. Alega que, por serem 8 fatos trazidos pelo denunciante como supostas práticas ilícitas, ele tem direito a inquirir até 10 testemunhas para cada um. Aduz. Mas, no caso presente, o limite de indicação de 10 testemunhas, no máximo, não pode ser imposto ao defendente, sob pena de inafastável imposição de cesseamento da defesa. Ora, se para uma só acusação, um só fato, pode o acusado apresentar até 10 testemunhas para prover o devido esclarecimento dos fatos, não se pode admitir que, em caso no qual sejam processados 8 diferentes pedidos de cassação, cada qual colocado em fatos distintos, seja imposto ao acusado o mesmo limite. Apesar de suas inusitadas considerações, o denunciado não apresentou nenhuma legislação que dê suporte às suas pretensões. Ao contrário, reconhece a limitação de 10 testemunhas e considera geral para todos os casos, mas quer excepcionar nestes autos. Não se pode perder de vista a relevância dos efeitos do quadro político-administrativo local do resultado deste procedimento, que, mesmo não sendo um procedimento judicial, onde há necessidade de se observar o rigor das formalidades, é inegável, contudo, a necessidade de observância, pelo menos, dos poucos requisitos legais da legislação que rege a matéria. Um deles é a limitação do número de testemunhas, pouco importando quantas são as acusações ou as práticas ilícitas, porque
A par disto, há uma limitação de tempo com prazo de decadência e a oitiva de 55 testemunhas, com indicação de testemunhas residentes em outros municípios, ou até com foro especial, de difícil intimação, não aparenta a seriedade que a situação requer e conduz à possibilidade de estratégia meramente postergatória, para que se alcance os 90 dias do prazo decadencial sem o devido julgamento da matéria e, assim, o arquivamento do procedimento, ou pior, o deferimento de tal solicitação poderia evitar a nulidade todo o processo. Veja-se a lição de Holgren Junqueira Ferreira, responsabilidade dos prefeitos e vereadores, Decreto-Lei 201/67, comentários, legislação, jurisprudência de acordo com a Constituição Federal de 1988. Edifício São Paulo, Edipro 1996, página 158. Este prazo de 90 dias é absolutamente inaceitável, pois tudo leva à sua prescrição. Assim, o advogado de defesa poderá arrolar testemunhas residentes na capital federal ou na capital do estado, para que se transcorram os 90 dias que ensejam o arquivamento do processo. Ademais, é equivocada a versão de que sejam 8 pedidos de cassação. Basta ler a denúncia com isenção, sem a visão meramente defensiva. Indeferem-se os pedidos de oitiva de 55 testemunhas por falta de previsão legal. Como a lei limita em 10, determino que sejam intimadas as 10 primeiras testemunhas arroladas com a defesa, considerada a ordem em que as listas foram anexadas à defesa. Todavia, para que não se alegue prejuízo à defesa, o denunciado poderá ouvir qualquer das testemunhas arroladas até o limite de 10, substituindo, se assim desejar, as que forem intimadas por outras que julgar mais conveniente a sua defesa, dentro do rol apresentado, desde que estas compareçam à audiência respectiva em que a substituída iria depor, independente de intimação. Intime-se o denunciado, comunique-se o denunciante. 29 de abril de 2019, assina o presidente da comissão processante 001/2019, vereadora Maurice Sérgio Mortágua. Comissão processante 001/2019, intimação testemunhas. O presidente da comissão processante 001/2019, vereadora Maurice Sérgio Mortágua, determina a assessoria desta comissão que proceda à intimação das seguintes testemunhas arroladas pelo denunciado, cujos dados e respectivos endereços se encontram nos autos do procedimento para comparecer às audiências já designadas, sob as penas da lei, com a finalidade de prestar depoimento nos autos da denúncia formulada por André Gustavo Zanoni Braga de Castro, requerendo a cassação do mandato do prefeito municipal José Ricardo Raimundo. 1º, Renato Aparecido Teixeira. 2, Silas Reinato Ferrão. 3, Fábio Evandro Porcelli. 4, Sérgio Luiz Polizer. 5º, Cláudio Roberto Tagliari Zopolato. 6, Célia de Fátima Zeferino. 7, Joselaine Cristina Pio Nunes Rocha. Juliana Yuri Benhossi. Juliana Yuri Benhossi. 9, Douglas Batista da Silva. 10, Caroline Alves Machado. 29 de abril de 2019, assina o presidente da comissão processante 001/2019, a Maurice Sérgio Mortágua. Comissão processante 001/2019, intimação ao denunciado prefeito municipal de Tupã. Fica Vossa Excelência intimada dos despachos acerca dos requerimentos formulados pela defesa contestação relativos a pedidos preliminares e oitiva de 55 testemunhas, cujos textos completos se encontram em anexo. Tupã, 29 de abril de 2019, assina o presidente da comissão processante 001/2019, a Maurice Sérgio Mortágua. Recebido pelo prefeito municipal José Ricardo Raimundo, em 29 de abril de 2019, às 9h39. Comissão processante 001/2019, intimação, audiência, depoimento. A comissão processante 001/2019, por seu presidente abaixo assinado, intima, sob as penas da lei, o senhor José Ricardo Raimundo, prefeito municipal, denunciado nos autos deste procedimento, da denúncia formulada por André Gustavo Zanoni Braga de Castro, para comparecer à audiência designada para o dia 2 de maio de 2019, quinta-feira, na Câmara Municipal de Tupã, à Praça da Bandeira 222, às 14 horas, para prestar depoimento perante a mencionada comissão.
Em 29 de abril de 2019, assina o presidente da comissão processante 001/2019, vereador Amaury Sérgio Mortágua, recebido pelo prefeito municipal, denunciado José Ricardo Raimundo, em 29 de abril de 2019, às 9h39. Comissão processante 001/2019, intimação, audiências, testemunhas. A comissão processante 001/2019, por seu presidente abaixo assinado, intima, na forma do disposto do inciso 4º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/2000 de 67, o senhor José Ricardo Raimundo, prefeito municipal denunciado, nos autos deste procedimento da denúncia, formulada por André Gustavo Zanoni Braga de Castro, da realização dos seguintes atos que ocorrerão nesta Câmara Municipal de Tupã, da Praça da Bandeira, 222, no centro. Dia 3 de maio de 2019, sexta-feira, 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas. Dia 7 de maio de 2019, terça-feira, às 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas. Dia 8 de maio de 2019, quarta-feira, às 14 horas, audiência para inquirição de testemunhas, sendo-lhe permitido assistir às audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Em 29 de abril de 2019, assina o presidente da comissão processante 001/2019, vereador Amaury Sérgio Mortágua, recebido em 29 de abril de 2019, às 9h39, pelo prefeito municipal denunciado José Ricardo Raimundo. Comunicação denunciante das decisões da reunião do dia 24 de abril de 2019. Comissão processante número 01 de 2019, denunciante André Gustavo Zanoni Braga de Castro, denunciado José Ricardo Raimundo, prefeito municipal. Parecer apartado. Conforme decidido na reunião da comissão processante realizada às 9 horas no plenário do Legislativo, o vereador que esta subscreve na qualidade de membro apresenta parecer apartado pelo arquivamento da denúncia nos seguintes termos: em que pesem as considerações do vereador relator, o procedimento não deveria continuar. Analisando-se a referida denúncia, pode-se notar que a mesma vem carregada de generalidades, além do que os fatos ali destacados já estão sendo, de uma forma ou de outra, sendo alvos de investigações, seja por parte da Câmara, seja por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Como exemplo de apuração por esse legislativo, podemos citar Comissão Parlamentar Especial, Resolução número 4 de 2019, autor, vereador Charles dos Passos, objetivo, tomada de posição do Poder Legislativo sobre a aquisição de 250 microcomputadores novos pela Prefeitura de Tupã, conforme pregão número 53/2017, contratos números 270 de 2017 e 271 de 2017. Comissão Parlamentar Especial, Resolução número 2 de 2019, autor, vereador Charles dos Passos, objetivo, elaborar estudos sobre o cronograma de execução do programa de macrodrenagem urbana no município de Tupã. Comissão Parlamentar de Inquérito número 101 de 2019, de autoria do vereador Walter Moreno Panhossi, dos vereadores Walter Moreno Panhossi, Charles dos Passos, Antônio Carlos Meirelles, Gilberto Neves Cruz, Osmídio Fonseca Castilho e Paulo Henrique Andrade. Objetivo, apurar denúncias envolvendo a coordenação das residências terapêuticas que chegaram aos vereadores na Câmara Municipal com boletins de ocorrência e encaminhamento ao Ministério Público do município. Presidente Neves, e conforme apresentado na defesa do denunciado, já existem: a. Ação direta de inconstitucionalidade e ação popular em trâmite sobre a criação de cargos comissionados. B. Ação civil pública sobre a questão dos animais peçonhentos. C. Ação civil pública de inquérito civil sobre a locação de câmeras de segurança. D. Termo de ajustamento de conduta, TAC, sobre a questão dos laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros dos prédios públicos e escolas. E. Inquérito civil do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as residências terapêuticas. F. Inquérito civil do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre a situação das ruas de Tupã. Comissão processante número 01/2019, certidão, mandato cumprido.
Certifico que, em cumprimento ao mandato de convocação emitido pelo presidente da comissão processante número 01/2019, convoquei o vereador Gilberto Neves Cruz sobre as audiências para o depoimento do prefeito e a inquirição de testemunhas, o qual, após ouvir a leitura da mesma, exarou o seu ciente e aceitou a contrafé o que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. Tupã, 29 de abril de 2019, assina o secretário da comissão processante, William Roberto Manfré Martins. Tá. Tá. G. Ação civil pública, ação de ressarcimento e fiscalização do Tribunal de Contas sobre a situação das enchentes, notadamente sobre o programa de macrodrenagem. H. Fiscalização do Ministério Público Estadual, Federal e do Tribunal de Contas sobre os microcomputadores adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. Por outro lado, gostaria de ressaltar que nas últimas 2 semanas, este vereador percorreu diversas secretarias, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, em busca de informações sobre os problemas indicados da denúncia. Ocorre que em todas as secretarias existem diversas frentes de trabalho com a finalidade de sanar as eventuais falhas. Ainda gostaria de destacar que muitos dos problemas elencados pelo denunciante são desdobramentos de omissões de anos, ou seja, de vários mandatos que, por um motivo ou outro, deixaram de realizar as ações ou obras necessárias ao desenvolvimento da nossa cidade. Neste sentido, por entender que todos os argumentos trazidos na denúncia já se encontram em análise por esta Casa de Leis, pelo Ministério Público Estadual ou Federal, além do Tribunal de Contas, o parecer é pelo arquivamento da denúncia dos termos do disposto do inciso 3 do artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 67 e disposições semelhantes contidas no inciso 3 do artigo 106b do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã. Tupã, 29 de abril de 2019, assina o vereador membro Gilberto Neves Cruz. Convocação dos membros da comissão processante das datas do depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Mandato de intimação de testemunhas cumpridos. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da comissão processante, instalada pelo ato 22/2019 da mesa da Câmara Municipal de Tupã, vereadora Maurícia Sérgio Mortágua, processo 01 de 2019. José Ricardo Raimundo, devidamente qualificado nos autos do processo administrativo acima epigrafado, resultante da comissão processante, instituída a requerimento de André Gustavo Zanoni Braga de Castro, vem respeitosamente à presença de vossas excelências a fim de expor e requerer o quanto segue. 1. Do peticionário foi intimado a comparecer perante essa comissão no próximo dia 2 de maio, às 14 horas, antes da oitiva das testemunhas de acusação e defesa, ao que consta também já designadas. O interrogatório é ato de defesa e esta é melhor realizada quando o interrogatório se dá ao final da instrução processual. Segundo o entendimento... Segundo o entendimento do colendo do Supremo Tribunal Federal, ainda que existia lei especial em sentido contrário, a observância do contraditório e de ampla defesa recomenda que ele ocorra ao final. Nesse sentido, foi, por exemplo, o entendimento manifestado por ocasião do julgamento do agravo regimental na ação penal número 1027, de 2 de outubro de 2018, do qual se destacam os seguintes trechos. Voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Artigo 7º da Lei número 8.038 de 1990 determina que, recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou assistente, se for o caso. A interpretação literal da norma é efetivamente no sentido de que o interrogatório do réu nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal deve ser um ato inaugural da instrução processual penal. 9. No entanto, o dispositivo não se coaduna com os princípios do
contraditório e da ampla defesa, que impõe a realização do ato apenas ao término da instrução criminal, o que permite ao acusado se ver processar e, em melhores condições, elaborar sua autodefesa. 10. Nesse sentido, é o entendimento do pleno e defesa da primeira turma. Primeira turma, apelação 528. Agravo regimental. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno. Diário de Justiça, de 8 de junho de 2011. Apelação 988. Agravo regimental. Relator, ministro Marco Aurélio. Relator, por acórdão, ministro Alexandre de Moraes. Primeira turma, julgado em 4 de abril de 2017. Acórdão eletrônico. Diário da Justiça, 101. Divulgado em 15 de maio de 2017. Publicado em 16 de maio de 2017. 11. Desse modo, provejo o agravo para reformar a decisão agravada, determinando que a instrução processual penal se inicie com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e se encerre com a realização do interrogatório do réu. O voto do ministro Alexandre de Moraes. Apesar de não alteração específica do artigo 7 da Lei 8.038, a partir do Código de Processo Penal, entendendo também que um interrogatório é um ato de defesa, e o ato de defesa se exerce melhor após toda a instrução, porque há a possibilidade do contraditório mais amplo. Para o peticionário, nos termos do artigo 400 caput do Código do Processo Penal, parte final, o interrogatório é o último ato do processo. No seu entender, devido ao caráter penal do procedimento destinado à apuração das infrações político-administrativas, comporta aplicação subsidiária a este efeito o artigo 400 caput do processo Código do Processo Penal, parte final. Porém, ainda que assim não fosse, o procedente do STF afirma que o interrogatório é ato de defesa e que deve ocorrer ao término da instrução processual, por questão de garantia à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, o peticionário informa que não irá depor no dia 2 de maio, às 14 horas, porque, equivocadamente, esse será o primeiro ato de instrução processual, violando o contraditório e a ampla defesa da acusada, em manifesta afronta ao artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal. O acusado quer depor, mas como último ato da instrução processual, como lhe assegura o entendimento do STF acima colacionado. 3. Ofensa ao devido processo legal. Artigo 5º. Inciso 54 da Constituição Federal. Os termos do artigo 5º do Decreto de Lei 2001-67, a comissão já fez reuniões nas quais tomou decisões sem que tenha sido intimada e oportunizado o comparecimento do acusado e de sua defesa. Destaca-se a redação do dispositivo legal em comento. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas se requerer o que for de interesse da defesa. Oitiva das testemunhas. 4. No mesmo sentido do interrogatório, a oitiva de testemunhas é ato de defesa, sendo arroladas até 10 testemunhas por fato, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, e arrole testemunhas até no máximo 10. O denunciante decidiu fazer, numa mesma peça, a acusação de 8 fatos diferentes, o que enseja a produção de provas para cada um dos fatos, exatamente como no processo judicial. Por esta razão, sob pena de restar configurado inafastável cerceamento de defesa e dos exercícios de amplo contraditório previstos no artigo 5º.
Inciso 55 da Constituição Federal, insiste-se na oitiva de todas as testemunhas na ordem exatamente como foram arroladas na peça de defesa. Nem se alegue ser a medida protelatória. Na medida em que, além de serem 8 os fatos diferentes que constam na denúncia, o denunciado não arrolou o máximo do número de testemunhas que poderia. 8 fatos por 10 testemunhas por fato, totalizando 80 testemunhas, limitando-se a arrolar apenas aquelas que entendeu cruciais para o exercício de sua defesa. Intimação pela comissão processante. 5. Importante destacar aqui, neste momento, que tanto a intimação da defesa para os atos do processo quanto a intimação das testemunhas para a ocasião de suas oitivas são atos da comissão processante conforme previsto no Decreto 201 de 67. Tais atos não podem ser devolvidos para a responsabilidade da defesa. Também cumpre fazer notar que na oitiva de algumas testemunhas deve ser observado o disposto no artigo 454... Artigo 454 no Código de Processo Civil e artigo 211 no Código de Processo Penal. Subestabelecimento 6. Por último, requer-se a juntada do anexo instrumento de subestabelecimento para que se produzam os efeitos previstos em lei. Diante do exposto, requer-se a. Anulação de todos os atos da comissão processante realizados sem a prévia intimação do acusado e de seus advogados. B. O fornecimento de cópia integral, capa a capa deste feito, bem como da mídia contendo a gravação da sessão do plenário que cuidou do processamento da denúncia, para que seja possível a defesa da acusada e que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis. C. A redesignação do interrogatório do acusado para o fim da instrução processual, nos termos do entendimento do STF, o que, se não ocorrer, irá configurar violação do artigo 5º da Constituição Federal. D. A oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa. E. A juntada do anexo instrumento de subestabelecimento. É o que se requer, termos em que pede deferimento, São Paulo, 30 de abril de 2019, assina o advogado Alberto Luiz Mendonça Rolo, OAB, SP número 114.295. Subestabeleço em favor do advogado Rudney de Oliveira, portador do CPF número 226-286-038-09, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o número 289-947, com escritório à Rua Caingangues, 490, Centro, em Tupã, com reserva de iguais poderes àqueles que me foram conferidos por José Ricardo Raimundo para a defesa de seus interesses perante a Câmara Municipal de Tupã e perante a comissão processante que conduz a apuração do processo, a comissão processante 01/2019, naquela edilidade. São Paulo, 23 de abril de 2019, assina o advogado João Fernando Lopes de Carvalho, OAB número 93-989/São Paulo. Comissão processante 001/2019, ata 202, maio de 2019. No dia 2 de maio de 2019, quinta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira, número 222, centro, na cidade de Tupã, estado de São Paulo, reuniram-se os membros da comissão processante 001/2019. Presentes os vereadores que compõem a comissão, conforme nomeação pelo ato número 22/2019 da mesa da Câmara, a saber, Amaury Sérgio Mortágua, presidente, Charles dos Passos, relator, e Gilberto Neves Cruz, membro, e também os assistentes da comissão, os servidores William Roberto Manfré Martins e Emerson Sadayuki, que vão secretariar e dar assistência a este ato. Havendo quórum legal, o presidente da comissão, o vereador Amaury Sérgio Mortágua, dá início aos trabalhos, agradecendo a presença e solicitando que tomem assento em seus lugares. A mesa recebeu o protocolo efetuado na data de hoje, às 10 horas da manhã, 10 horas e 35 minutos, assinado pelo procurador do prefeito, uma peça comunicando que o intimado não virá depor nesta audiência, porque entende que seu depoimento deve ser posterior ao das testemunhas para garantia do contraditório
e da ampla defesa, vez que entende que o seu depoimento, como uma peça de autodefesa ainda, que exista lei especial em sentido contrário. Da mesma forma, requer a anulação de todos os atos da comissão processante realizados até agora, sem a prévia intimação do acusado e de seus advogados. B. Fornecimento de cópia integral, capa a capa deste feito, bem como a mídia contendo a gravação da sessão do plenário que cuidou do processamento da denúncia, para que seja possível a defesa do acusado e que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis. C. Redesignação do interrogatório do acusado para o fim da instrução processual nos termos do entendimento do STF e que, se não ocorrer, configurará violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. D. Da oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa. E. A juntada do anexo instrumento e subestabelecimento. Acrescenta que foi anexado subestabelecimento, nomeando mais um advogado, Dr. Rudney de Oliveira. O presidente determina sua juntada aos autos. O presidente solicitou a leitura do citado requerimento pelos demais membros da comissão. Após a leitura da peça pelos membros membros da comissão, o presidente abriu a discussão do item A do pedido, que é a anulação de todos os atos da comissão processante realizados até agora, sem a prévia intimação do acusado e de seus advogados. O presidente, usando a palavra, diz que não há nenhum ato de iniciativa da comissão da qual o denunciado não tenha sido intimado na forma da lei. Por isso, sugere o indeferimento desse pedido. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, coloca a matéria em votação, chamando os vereadores nominalmente que assim votaram. Charles dos Passos, pelo indeferimento, e Gilberto Neves Cruz, pelo indeferimento. O presidente também votou pelo indeferimento. Pelo voto unânime da comissão, o presidente declara indeferido o pedido. Passou, então, a discussão do item B, fornecimento de cópia integral capa a capa desse feito, bem como a mídia, contendo a gravação da sessão do plenário que cuidou do processamento da denúncia, para que seja possível a defesa do acusado e que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis. Aberta a discussão, o presidente se manifesta dizendo que a mídia da gravação da sessão do plenário é de competência do presidente da Câmara, além de constar no portal da TV Câmara de Tupã, de acesso público. Ademais, com relação ao fornecimento de cópia capa a capa deste feito, estará sempre à disposição do denunciado, bastando, para tanto, retirá-lo nesta casa, junto à assessoria da comissão, ficando desde já a referida assessoria autorizada a fornecê-la. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, o item foi colocado em votação nominal, através do qual o vereador Charles dos Passos votou pela aprovação dos fundamentos e determinações apresentadas pelo presidente, no que foi seguido pelos votos do vereador Gilberto Neves Cruz e a Maurícia Sérgio Mortágua. Encerrada a votação, o presidente declara aprovados os fundamentos e determinações proferidas em relação a este item B. Em relação ao item C, a redesignação do interrogatório do acusado para o fim de instrução processual nos termos de entendimento do STF, ao que não ocorrer, configurará violação no artigo 5º da Constituição Federal. Aberta a discussão, com a palavra o presidente se manifesta pelo indeferimento com o seguinte fundamento. Este procedimento trata-se de um processo administrativo não judicial, com regras próprias definidas em legislação específica. Neste sentido, o regimento interno da Câmara Municipal, no inciso 3 do artigo 106b, determina que o presidente da comissão, no início da instrução, designará, desde logo, as audiências para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Por sua vez, o inciso 3, artigo 5º do Decreto-Lei 2001-67 é no mesmo sentido, determinando pela sequência que enumera primeiro o depoimento do denunciado e depois a inquirição das testemunhas. A enumeração sequencial desses dispositivos legais não é meramente ilustrativa, mas determinação da ordem em que os atos devam ocorrer. Diante disso, opina pelo indeferimento do pedido, considerando-se denunciado como ausente da audiência que deveria depor, para o qual foi devidamente intimado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passou-se a discussão. Colocado em votação nominal, todos os membros votaram pelo indeferimento, nos termos de fundamentação do presidente acima exposta. Encerrada a votação, o presidente declara que, pelo voto unânime dos membros da comissão, foi declarado o indeferimento do pedido C,
com a fundamentação acima exposta. Na sequência, passou a discussão do item D, a oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passou-se a discussão. Por votação unânime, os membros da comissão votaram contra o pedido, fundamentando-a nos termos do despacho anteriormente proferido. O presidente, então, declara indeferido o pedido D. Em relação à letra E do requerimento, ninguém querendo discuti-la, foi votada, aprovada por todos, sendo assim declarado pelo presidente o deferimento do item E. Encerrada a votação dos requerimentos do denunciado, o presidente declara a sua ausência na audiência em que deveria depor. Em seguida, abre a palavra para os membros da comissão. O presidente indaga da assessoria que secretaria a comissão acerca da intimação das testemunhas. Informado pelo assistente William Manfred Martins que todas as testemunhas já foram devidamente intimadas. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o presidente determina que o denunciado seja intimado destas decisões através de entrega de cópia da ata desta sessão, ora redigida, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da comissão, pelos assistentes e por quem mais dê direito assim o desejar. Tupã, 2 de maio de 2019.